Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar esse tapete retangular em crochê filé. O meu tapete tem 48 centímetros de largura, 78 de comprimento e eu utilizei aqui 400 gramas de fio barroco Max Color número 6. Essa aqui é a cor 5800 da Círculo e 400 gramas corresponde a 452 metros. A quantidade de fio, o comprimento e largura do tapete depende muito dos pontos de cada um. Então pode ser que você precise de um pouco mais ou gaste um pouco menos de fio aí, dependendo dos seus pontos. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a Soft Touch da Círculo. Utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Na descrição do vídeo você encontra a lista completa de materiais, link para fazer download do gráfico e a marcação de tempo para todas as carreiras. Assim facilita na hora de repetir o desenho e completar o comprimento do seu trabalho. Eu espero que você goste da aula. Se você gostar, então se inscreva aqui no canal. E se você já está inscrito, ative também as notificações, porque assim você recebe as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Comecei o meu trabalho fazendo um total de 65 correntes. Vou voltar na segunda corrente contando da agulha para trás. Vou pegar somente um fio da segunda corrente e vou prender com ponto baixo para formar o cantinho do tapete. Depois do ponto baixo, vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e vou continuar fazendo ponto alto em todas as correntes até o final do cordão. No final teremos um total de 64 pontos altos. Isso porque nós fizemos 65 correntes, mas eu voltei na segunda corrente para formar o cantinho do tapete. Eu vou seguir então fazendo ponto alto até o final do cordão. Chegando no final do cordão, olha, fazendo ponto alto em todas as correntes, temos aqui um total de 64 pontos altos. Vou começar a segunda carreira fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e enrolo o fio na agulha. Se você tem costume de fazer 3 correntes, pode fazer sem nenhum problema, só serve mesmo para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou girar o trabalho e vou completar agora uma sequência com 3 pontos altos a partir do próximo ponto de base, já que o primeiro, olha, é formado por duas correntes, né? O primeiro ponto alto. Então vou fazer mais 2 pontos altos para completar aqui uma sequência com 3 pontos altos. Faço duas correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, vou fazer agora uma sequência com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço duas correntes, novamente sequência com 6 pontos altos. Pulo 2 pontos de base e vou fazer mais uma sequência com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço duas correntes, pulo 2 pontos de base, faço novamente sequência com 6 pontos altos. Eu vou seguir fazendo assim, sequência com 6 pontos altos, até chegar no final, tá? Chegando no final, a última sequência é diferente, igual a do início do tapete. Olha, 4, 5, 6. Duas correntes, pulo 2 pontos de base, sequência com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que eu estou fazendo sempre sequência com 6 pontos altos, com duas correntes pulando 2 pontos de base, tá? Sempre dividindo aqui em blocos de 6 pontos altos. Duas correntes, pulo 2 pontos de base, sequência com 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6. Duas correntes, pulo 2 pontos, novamente. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Duas correntes, mais uma sequência com 6, pulando 2 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço duas correntes, pulo 2 pontos de base e agora faço a lateral com uma sequência de 3 pontos altos. Assim, o início e o final da carreira ficam exatamente iguais. O último ponto alto aqui, olha, eu fiz 2, olha, para completar essa sequência finalizando a segunda carreira, é feito na segunda corrente das duas que nós fizemos para formar o primeiro ponto alto, aquele que nós fizemos após o ponto baixo, formando o cantinho do tapete. Tenho então, olha, no início da carreira uma sequência com 3 pontos altos, depois todas as sequências com 6 pontos altos, sempre com duas correntes pulando 2 pontos de base, e finalizei a carreira de número 2 com uma sequência de 3 pontos altos. Vou começar a carreira de número 3 fazendo duas correntes, enrolo o fio na agulha e viro o trabalho, e vou completar agora uma sequência com 9 pontos altos. Então vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto, desses próximos dois. No espaço de duas correntes eu faço somente 2 pontos altos, olha, 4, 5 pontos altos, e vou seguir com ponto alto em cima dos próximos pontos altos. 6, 7, 8, 9 pontos altos, então, iniciando a carreira de número 3. Vou fazer duas correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, no espaço de duas correntes eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Ficou desse jeito. Faço duas correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, vou fazer novamente sequência com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4. No espaço de duas correntes eu faço mais 2 pontos altos, completando sequência com 6 pontos altos. Faço duas correntes, pulo 2 pontos de base e vou fazer novamente sequência com 6 pontos altos. Olha, comecei no próximo, né? Pulei 2 pontos, 2, 3, 4. No espaço de duas correntes faço mais 2 pontos, 5 e 6. Faço duas correntes, pulo 2 pontos, vou fazer agora a sequência com 2 pontos altos. 1, 2. Faço duas correntes, pulo 2 pontos de base e vou fazer sequência com 6 pontos altos. 1, 2, seguindo em cima dos pontos altos, 3, 4, 5, 6. Veja que no espaço de duas correntes eu fiz somente 2 pontos altos. Duas correntes de espaço, pulo 2 pontos de base e vou fazer novamente sequência com 6 pontos altos. Começo fazendo 2 pontos no espaço de duas correntes e vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto em cima dos próximos pontos de base. 4, 5, 6. Faço duas correntes de espaço, pulo 2 pontos de base e vou fazer sequência com 2 pontos altos no espaço de duas correntes. 1, 2. Duas correntes de espaço, pulo 2 pontos de base e vou fazer agora uma sequência com 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4. No espaço de duas correntes faço 2 pontos altos, 5 e 6.
e sigo com ponto alto em cima de ponto alto até finalizar a carreira. Assim teremos aqui uma sequência com 9 pontos altos, então finalizando a carreira de número 3. Vou começar a carreira de número 4 fazendo 2 correntes, enrolo o fio na agulha e viro o trabalho. Vou completar agora uma sequência com 7 pontos altos, já contando com essas 2 correntes. A partir do segundo ponto de base, então, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, começando no espaço de 2 correntes faço 2 pontos altos. Vou completar agora uma sequência com 6 pontos altos, olha. Vou continuar então com ponto alto em cima dos próximos pontos altos. E chegando no próximo espaço de 2 correntes eu faço mais 2 pontos altos. Assim eu completo então a sequência com 6 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base e vou fazer novamente sequência com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4. No espaço de 2 correntes eu faço mais 2 pontos altos, completando mais uma sequência com 6 pontos altos. Faço 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base e vou completar mais uma sequência com 6 pontos altos. 2, 3, 4. No espaço de 2 correntes eu faço mais 2 pontos altos, 5 e 6. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, começo no próximo espaço de 2 correntes, faço 2 pontos altos aqui nesse espaço e vou completar mais uma sequência com 6 pontos altos em cima dos próximos pontos de base. Olha, 3, 4, 5, 6. Ficou assim. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, começo no espaço de 2 correntes fazendo 2 pontos altos. Vou completar uma sequência com 6 pontos altos, então em cima dos próximos pontos de base. 3, 4, 5, 6 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, começo no espaço de 2 correntes fazendo 2 pontos altos. 1, 2. Faço ponto alto em cima dos próximos pontos altos. 3, 4, e no próximo espaço de 2 correntes, faço mais 2 pontos altos, completando mais uma sequência com 6 pontos altos. Faço 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base e agora eu vou fazer uma sequência com 7 pontos altos. Olha, é só seguir com ponto alto em cima de ponto alto até o final da carreira. Assim a gente finaliza a carreira de número 4, então com uma sequência de 7 pontos altos. 4, 5, 6, 7 pontos altos, finalizando a carreira de número 4. Vou começar a carreira de número 5 fazendo 2 correntes, viro o trabalho e vou completar agora uma sequência com 5 pontos altos, já contando com essas 2 correntes que nós fizemos para virar. Tenho 2, 3, 4, 5 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, começo no espaço de 2 correntes fazendo 2 pontos altos. E vou continuar fazendo ponto alto em cima de ponto alto aqui, olha, até completar então sequência com 10 pontos altos. 4, 5, 6, 7, 8. No próximo espaço de 2 correntes faço mais 2 pontos altos, completando sequência com 10 pontos altos. Faço 2 correntes de espaço,
Pulo 2 pontos de base, começo no próximo ponto, fazendo ponto alto e vou completar uma sequência com 6 pontos altos. 2, 3, 4, 2 pontos altos no espaço de 2 correntes, completando então sequência com 6 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base e vou fazer novamente sequência com 10 pontos altos. Olha, 2, 3, 4, faço 2 pontos altos no espaço de 2 correntes, 5, 6, e vou continuar em cima dos próximos pontos altos, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Faço 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, vou fazer agora uma sequência com 6 pontos altos. Começo fazendo 2 pontos altos no espaço de 2 correntes e vou continuar em cima dos próximos pontos. 3, 4, 5, 6 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, começo no espaço de 2 correntes fazendo 2 pontos altos e vou completar uma sequência com 10 pontos altos. Só seguir com ponto alto em cima de ponto alto e no próximo espaço de 2 correntes fazer mais 2 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base e vou fazer uma sequência com 5 pontos altos. Só seguir com ponto alto em cima de ponto alto até o final da carreira. Assim, teremos aqui uma sequência com 5 pontos altos, finalizando também a carreira de número 5. 4, 5 pontos altos, finalizando a carreira de número 5. Vou começar a carreira de número 6 fazendo 2 correntes, enrolo o fio na agulha, viro o trabalho, vou completar agora uma sequência com 3 pontos altos. Isso contando com as 2 correntes que nós fizemos para virar, tenho aqui então sequência com 3 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, começo no espaço de 2 correntes fazendo 2 pontos altos, e vou completar uma sequência com 6 pontos altos em cima dos próximos pontos de base. Essa carreira toda agora, olha, os próximos blocos têm um total de 6 pontos altos, tá? Fiz aqui 4, 5, 6. Vou fazer novamente 2 correntes, pulo 2 pontos de base e faço novamente sequência com 6 pontos altos. Vou fazer assim até chegar no final da carreira, tá? Só blocos com 6 pontos altos, com 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos de base. Olha, 4 nos espaços de 2 correntes. Para completar, olha, são sempre 2 pontos altos somente, tá? Se tiver que começar ou terminar nos espaços, olha, completei mais um bloco com 6 pontos altos, faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base e começo mais um bloco. 1, 2, 3, 4, no espaço de 2 correntes faço mais 2, 6. 2 correntes, pulo 2 pontos, vou fazer mais 6. 2, 3, 4, 5, 6. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos, começo no espaço de 2 correntes, então, novamente bloco com 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2 correntes, pulo 2 pontos, mais um bloco com 6. 1, 2,
Continuo em cima dos próximos pontos, 3, 4, 5, 6. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos, novamente bloco com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4. No espaço de 2 correntes faço mais 2 pontos altos, ou seja, mais um bloco com 6 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base e completo a carreira fazendo uma sequência com 3 pontos altos. Assim, o início e o final da carreira ficam exatamente iguais, sequência com 3 pontos altos. Todos os outros blocos aqui no meio da carreira, né, são sequências com 6 pontos altos. Então, finalizei aqui a carreira de número 6 com uma sequência de 3 pontos altos. Vou começar a carreira de número 7 fazendo 2 correntes, enrolo o fio na agulha, vou virar o trabalho e vou completar agora uma sequência com 8 pontos altos, já contando com as 2 correntes. 2, 3, no espaço de 2 correntes eu faço somente 2 pontos altos, 4, 5, e sigo em cima dos próximos pontos, olha, 6, 7, 8 pontos altos. Vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou prender com ponto baixo na próxima alça de 2 correntes, olha. Prender bem no meio da alça com ponto baixo. Ficou assim. Faço novamente 5 correntes, 2, 3, 4, 5. Enrolo o fio na agulha. Vou pular 1, 2, 3. Começo em cima do quarto ponto de base. Vou fazer uma sequência com 5 pontos altos. Fiz um ponto alto, o próximo também em cima do próximo ponto, mais um ponto alto, 3, terminaram os pontos de base. No próximo espaço de 2 correntes eu faço mais 2 pontos altos, completando então sequência com 5 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, 1, 2, pulo 2 pontos de base e vou fazer sequência com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, no espaço de 2 correntes faço 2 pontos altos, 5, 6. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base e vou fazer 2 pontos altos agora, sequência com 2 pontos altos. Faço 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, começo no espaço de 2 correntes fazendo 2 pontos altos, vou completar uma sequência com 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, começo no espaço de 2 correntes fazendo 2 pontos altos e agora eu vou completar uma sequência com 5 pontos altos. Olha, já tenho 2, né, no espaço de 2 correntes, 3, 4, 5. Faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou no próximo espaço de 2 correntes e prendo com ponto baixo bem no meio dessa alça com 2 correntes. Faço novamente 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Enrolo o fio na agulha. Vou pular 1, 2, 3, começo no próximo e vou fazer agora uma sequência com 8 pontos altos, tá? Olha, 1, 2, 3, no espaço de 2 correntes faço 2 pontos altos, 4, 5, vou seguir em cima dos próximos pontos altos, 6, 7, 8 pontos altos, finalizando então a carreira de número 7. Ficou assim, olha.
Vou começar a carreira de número 8 fazendo 2 correntes, enrolo o fio na agulha, viro o trabalho e vou completar agora uma sequência com 5 pontos altos, já contando com essas 2 correntes que formam o primeiro ponto alto. 2, 3, 4, 5 pontos altos, bem no início então da carreira de número 8. Vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou prender com ponto baixo no meio da alça de 5 correntes, olha que nós temos logo à frente. Bem na metade da alça, vou prender com ponto baixo. Vou fazer novamente 5 correntes, 2, 3, 4, 5. Vou no meio da próxima alça de 5 correntes e prendo com ponto baixo. Mais uma vez 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Enrolo o fio na agulha, vou pular 3 pontos de base, começo no próximo, fazendo um ponto alto, e vou completar uma sequência com 4 pontos altos. Faço o ponto alto em cima do próximo ponto, e no espaço de 2 correntes eu faço mais 2 pontos altos. 1, 2. Ficou assim aqui logo no início, então, da carreira de número 8. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base e vou completar agora uma sequência com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4. No espaço de 2 correntes faço 2 pontos altos. 5, 6. 2 correntes, pulo 2 pontos de base e vou fazer novamente sequência com 6 pontos altos. Olha, veja que eu comecei no espaço de 2 correntes fazendo 2 pontos altos e vou seguir em cima dos próximos pontos. 3, 4, 5, 6. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, começo no espaço de 2 correntes fazendo 2 pontos altos e agora eu vou completar uma sequência com 4 pontos altos. Em cima dos próximos pontos, então, eu faço mais 2 e tenho aqui uma sequência com 4 pontos altos. Olha. Vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou prender com ponto baixo no meio da alça de 5 correntes que nós temos logo à frente. Novamente 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, prendo com ponto baixo na próxima alça. 5 correntes mais uma vez, 2, 3, 4, 5, enrolo o fio na agulha, vou pular 3 pontos de base e agora eu vou completar uma sequência com 5 pontos altos. Veja que eu comecei em cima do 4º ponto de base, pulei 3, né? E vou completar uma sequência com 5 pontos altos, assim a gente finaliza também a carreira de número 8. Olha, 3, 4, 5 pontos altos, finalizando a carreira de número 8. Vou começar a carreira de número 9 fazendo 2 correntes, enrolo o fio na agulha, viro o trabalho e agora eu vou fazer uma sequência com 8 pontos altos. Já tenho um ponto alto formado por 2 correntes, então vou seguir com ponto alto em cima dos próximos pontos. 2, 3, 4, 5. Terminaram aqui os pontos altos, olha, e eu preciso completar essa sequência com 8 pontos altos, então eu vou fazer na alça de 5 correntes que nós temos logo à frente. Não precisa pegar dentro das correntes, tá? Pode pegar essa alça abraçando ela desse jeito. Então vamos completar, olha. 6, 7, 8. Ou seja, eu fiz aqui 3 pontos altos na alça de 5 correntes, completando uma sequência com 8 pontos altos. Vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. E vou prender com ponto baixo na alça que temos logo à frente, essa alça com 5 correntes. Bem na metade dessa alça, prendo com ponto baixo. Faço novamente 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, enrolo o fio na agulha. Vou começar na próxima alça de 5 correntes, abraçando essa alça também. Vou bem no final da alça, tá? E faço
3 pontos altos aqui na alça de 5 correntes. Pode fazer eles bem junto aqui dos próximos pontos, tá? O ideal é que fique o mais junto possível, porque depois eles se espalham. Se você fizer no início aqui da alça, os próximos pontos ficam muito distantes. Fiz 3 e vou completar agora uma sequência com 5 pontos altos. Olha, 3, então 4, 5 pontos altos. Veja só como ficou aqui no início da carreira de número 9. Sequência com 8, alça com 5 correntes, prendi com ponto baixo, alça com 5, começando na alça fiz mais 3 pontos altos e completei uma sequência com 5 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, começo no espaço de 2 correntes e vou completar uma sequência com 6 pontos altos. Fiz 2 pontos altos no espaço de 2 correntes, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no espaço de 2 correntes eu faço 2 pontos altos. Faço novamente 2 correntes, pulo 2 pontos de base e vou fazer sequência com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, no espaço de 2 correntes faço mais 2 pontos altos, 5 e 6. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, começo em cima do próximo, vou fazer sequência com 5 pontos altos. Veja que após fazer 2 pontos altos, terminam os pontos de base, temos logo à frente uma alça com 5 correntes, então vou completar na alça, olha. 3, 4, 5 pontos altos. Faço 5 correntes, 3, 4, 5 e vou prender com ponto baixo na próxima alça de 5 correntes, olha. Prendi com ponto baixo. Faço novamente 5 correntes, 3, 4, 5, enrolo o fio na agulha. Vou começar no final da próxima alça, fazendo uma sequência com 3 pontos altos, dentro dessa alça, tá? Pegando ela mesmo assim, 2, 3, já temos 3 pontos altos, então vou em cima dos próximos pontos, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, finalizando então a carreira de número 9. Vou começar a carreira de número 10 fazendo 2 correntes, enrolo o fio na agulha e viro o trabalho, e vou completar uma sequência com 3 pontos altos. Como essas 2 correntes já formam o primeiro ponto alto, faço mais 2 então, e tenho aqui a sequência com 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, começo no próximo, e vou fazer uma sequência com 6 pontos altos. Olha, 1, 2, 3, completo o restante dos pontos na alça que temos logo à frente. Olha. 4, 5, 6 pontos altos. Faço 2 correntes de espaço, enrolo o fio na agulha, vou fazer novamente sequência com 6 pontos altos. Então eu já começo na próxima alça fazendo 3 pontos altos, bem no final da alça, tá? Para facilitar aí, para que os pontos fiquem bem juntos. Olha, 2, 3, e vou completar agora em cima dos próximos pontos. 4, 5, 6. Fica desse jeito aqui, olha, no início da carreira de número 10. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, começo no espaço de 2 correntes fazendo 2 pontos altos, e vou completar mais uma sequência com 6 pontos altos. 3, 4, 5, 6. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, começo no espaço de 2 correntes fazendo 2 pontos altos, 2, continuo em cima dos próximos pontos, 3,
4, e completo no próximo espaço de duas correntes com mais 2 pontos altos, 5, 6 pontos. Faço duas correntes, pulo 2 pontos de base, começo em cima do próximo ponto, vou fazer mais uma sequência com 6 pontos altos, 2, 3, 4, no espaço de duas correntes faço 5, 6 pontos altos. Faço duas correntes, pulo 2 pontos de base, começo em cima do próximo, vou fazer mais uma sequência com 6 pontos altos, olha. 2, 3, completo na alça de 5 correntes, fazendo mais 3 pontos nela, olha. 1, 2, 3, ou seja, completei aqui uma sequência com 6 pontos altos novamente. Faço duas correntes, vou para a próxima alça, começo então na alça de 5 correntes, fazendo 3 pontos altos, bem no final dessa alça. 1, 2, 3, e vou completar aqui uma sequência com 6 pontos altos em cima dos próximos pontos de base. 4, 5, 6. Faço duas correntes, pulo 2 pontos de base e vou fazer agora uma sequência com 3 pontos altos, e assim a gente completa também a carreira de número 10, então com essa sequência de 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos, finalizando aqui a carreira de número 10. Vou começar a carreira de número 11 fazendo duas correntes, enrolo o fio na agulha e viro o trabalho, e vou completar uma sequência com 5 pontos altos, já contando com essas duas correntes. Vou seguir então com ponto alto em cima de ponto alto, contando com as correntes já tenho 3, no espaço de duas correntes faço mais 2, completando então aqui, olha, sequência com 5 pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, começo no próximo, vou fazer agora uma sequência com 10 pontos altos. Veja que eu vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto, olha, 2, 3, 4, cheguei no espaço de duas correntes, eu vou continuar, olha, 2 pontos altos no espaço de duas correntes, 5, 4, né, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vou continuar em cima dos próximos pontos altos, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Vou fazer duas correntes, pulo 2 pontos de base, começo no espaço de duas correntes, vou fazer agora uma sequência com 6 pontos altos. 2 aqui no espaço de duas correntes, vou em cima dos próximos pontos, 3, 4, 5, 6. Faço duas correntes, pulo 2 pontos de base, começo no espaço de duas correntes fazendo 2 pontos altos, e vou seguir em cima dos próximos pontos até completar uma sequência com 10 pontos altos. Eu vou terminar lá no próximo espaço de duas correntes, tá? Olha, 5, 6, 7, 8, no próximo espaço de duas correntes faço o nono e o 10º ponto, então completando uma sequência com 10 pontos altos. Faço duas correntes, pulo 2 pontos de base, vou completar agora uma sequência com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, no espaço de duas correntes faço mais 2, 5, 6 pontos altos. Faço duas correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, começo no próximo, vou fazer agora uma sequência com 10 pontos altos, olha, eu vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto, 3, 4, no espaço de duas correntes eu faço 2 pontos altos, 5 e 6, e vou continuar em cima dos próximos pontos, 7, 8,
9, 10 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, começo no espaço de 2 correntes fazendo 2 pontos altos e vou completar agora uma sequência com 5 pontos altos, finalizando também a carreira de número 11, então, com essa sequência de 5 pontos altos. Olha, 4, 5 pontos altos, finalizando a carreira de número 11. Vou começar a carreira de número 12 fazendo 2 correntes, enrolo o fio na agulha e viro o trabalho. Vou completar agora uma sequência com 7 pontos altos. Já tenho um ponto alto, né, formado por 2 correntes. 2, 3, 4, 5. No espaço de 2 correntes, faço mais 2 pontos altos. 6, 7. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, começo no próximo, vou fazer uma sequência com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, começo no espaço de 2 correntes fazendo 2 pontos altos e vou completar novamente sequência com 6 pontos altos em cima dos próximos pontos. 3, 4, 5, 6. 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, faço mais uma sequência com 6 pontos altos, começando no espaço de 2 correntes com 2 pontos altos. 3, 4, 5, 6. 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, novamente sequência com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, isso mesmo, mais uma sequência com 6 pontos altos. Essa carreira aqui é bem fácil, né? Começamos fazendo sequência com 7, todas as outras com sequência com 6 pontos altos, pulando 2 pontos de base. Olha, 4, no espaço de 2 correntes, 5, 6. 2 correntes, pulo 2 pontos, mais uma sequência com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, começo no espaço de 2 correntes, e agora eu faço uma sequência com 7 pontos altos para finalizar a carreira de número 12. Olha, comecei no espaço de 2 correntes fazendo 2 pontos altos e vou seguir em cima dos próximos pontos. 4, 5, 6, 7 pontos altos, finalizando a carreira de número 12. Veja que somente a primeira e a última sequência dessa carreira tem 7 pontos altos. Todas as outras têm um total de 6 pontos altos, pulando 2 pontos de base. Vou começar a carreira de número 13 fazendo 2 correntes, enrolo o fio na agulha, viro o trabalho e vou completar agora uma sequência com 9 pontos altos. 2, isso já contando com as 2 correntes que nós fizemos para virar. 3, 4, 5, 6, 7. No espaço de 2 correntes eu faço mais 2 pontos altos, completando então sequência com 9 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base e vou fazer uma sequência com 2 pontos altos. 1, 2. Faço 2 correntes de espaço,
pulo 2 pontos de base, começo no espaço de duas correntes fazendo 2 pontos altos e vou completar uma sequência com 6 pontos altos. 3, 4, 5, 6. Duas correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, novamente começando no espaço de duas correntes, faço mais uma sequência com 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6. Faço duas correntes, pulo 2 pontos de base, no espaço de duas correntes eu vou fazer uma sequência com 2 pontos altos. Assim. 2. Faço duas correntes, pulo 2 pontos de base e vou fazer uma sequência com 6 pontos altos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço duas correntes, pulo 2 pontos de base, vou fazer mais uma sequência com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço duas correntes, pulo 2 pontos de base e vou fazer uma sequência com 2 pontos altos. Faço novamente duas correntes, pulo 2 pontos de base, começo no espaço de duas correntes e vou fazer agora uma sequência com 9 pontos altos. Fiz 2 no espaço de duas correntes, vou seguir em cima dos próximos pontos e assim a gente consegue finalizar também a carreira de número 13 com essa sequência. Olha. Já tenho aqui 5 pontos altos, 6, 7, 8, 9 pontos altos, finalizando então a carreira de número 13. Vou começar a carreira de número 14 fazendo duas correntes, enrolo o fio na agulha e viro o trabalho. Vou completar agora uma sequência com 3 pontos altos. Contando com as duas correntes, então faço mais 2 pontos altos e tenho a sequência com 3 pontos altos. Faço duas correntes, pulo 2 pontos de base, começo em cima do próximo, vou fazer sequência com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, chegando no espaço de duas correntes faço mais 2, 5, 6 pontos altos. Faço duas correntes, pulo 2 pontos de base, começo no espaço de duas correntes fazendo 2 pontos altos e vou completar mais uma sequência com 6 pontos altos. Em cima dos próximos pontos, então, 3, 4, 5, 6. Faço duas correntes, pulo 2 pontos de base, no espaço de duas correntes vou começar fazendo 2 pontos altos e vou completar mais uma sequência com 6 pontos altos. Todas as sequências aqui, sem contar com as bordas, né, que tem 3 pontos altos, todas as outras têm um total de 6 pontos altos, tá? Olha, fiz mais uma sequência com 6, duas correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, começo no espaço de duas correntes fazendo 2 pontos altos. Vou seguir em cima dos dois próximos pontos, então com mais 2 pontos, 4. E no próximo espaço de duas correntes, 5, 6 pontos altos. Faço duas correntes, pulo 2 pontos de base, começo em cima do próximo ponto, do terceiro ponto, então, olha. 1, 2, 3, 4, no espaço de duas correntes, 5, 6 pontos altos. Duas correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, começo em cima do próximo e vou fazer mais uma sequência. 2,
3, 4, no espaço de 2 correntes faço 5 e 6. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, começo no espaço de 2 correntes fazendo 2 pontos altos e vou completar em cima dos próximos pontos mais uma sequência com 6 pontos altos. 3, 4, 5, 6. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, vou fazer agora uma sequência com 3 pontos altos, finalizando a carreira exatamente como começamos, né, fazendo uma sequência com 3, então faço mais 3 pontos altos, finalizando aqui a carreira de número 14. Temos aqui então um total de 14 carreiras prontas, nós estamos chegando no final da primeira parte do passo a passo, mas o link para você continuar fazendo o seu tapete eu vou deixar na descrição do vídeo. Lá também tem a marcação de tempo para todas as carreiras, assim vai facilitar na hora de repetir o desenho, porque a marcação de tempo te leva no início de cada uma das carreiras. Eu aguardo você na próxima parte do passo a passo. Um forte abraço!